Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Eu me chamo Lucas André, eu sou um adicto buscando a minha recuperação, como se diz no termo popular, um dependente químico em recuperação no dia de hoje. Eu venho através dessa live conversar com vocês com alguns assuntos que trazem um pouco de polêmica, né, no nosso meio, que acontece às vezes e às vezes se tornam até escândalo, né? Como aconteceu com alguns e já aconteceu até comigo também, né? De um companheiro estar em recuperação e o fato dele voltar ao uso de drogas e de substâncias psicoativas, seja ela álcool, seja ela medicamentosa, seja ela qual for. O que acontece? Qual que são os termos que o que acontece nesse trajeto que leva a pessoa a voltar à prática dos usos abusivos de drogas e outras substâncias que alterem sua mente e seu humor? Eu quero dizer para vocês que, primeiramente de tudo, a maior dificuldade do dependente químico, do alcoólatra, do drogado, né? Se bem que não existe mais esse termo drogado, e sim dependente químico, né? Abusivo de substâncias psicoativas. O que acontece são as dificuldades de lidar com sentimentos e emoções que causam euforia, depressão, angústia, irritação, irritabilidade, né? E tudo isso que vem acontecendo no decorrer do dia dele faz com que ele tente minimizar essa, essa euforia, essa angústia, essa irritação, essa inquietação, essa irritabilidade numa substância da qual ele já conhece. Seja o álcool, seja a droga, seja o medicamento, seja ela qual for. Então, por isso, muitas vezes a pessoa volta para o uso porque ela não conhece ainda um caminho. Costumamos dizer que as pessoas têm medo do desconhecido. Aquilo que a gente não conhece, que a gente não viveu ainda, a gente não consegue ter uma noção. Então é muito mais fácil a gente viver aquilo que a gente já passou um dia na vida do que a gente viver o novo, o desconhecido, aquilo que tem por vir, né? E assim eu não digo só na dependência química, mas eu digo na vida. Na nossa vida, às vezes, é mais fácil a gente continuar num relacionamento doentio do que a gente desapegar dele e buscar algo mais saudável para a nossa vida. E isso é a nossa vida, seja ela na dependência química, seja ela na nossa vida particular, sentimental, amorosa, financeira, seja ela em qual for. Uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa muito querida que já se foi, que ele me disse assim, ele falou, olha, se você quer realmente o melhor para sua vida, às vezes é mais fácil você abrir mão daquilo que você julga ser o melhor para sua vida, para que realmente o melhor possa vir. E eu te faço a pergunta no dia de hoje, nesse momento que é agora, qual que é o melhor para sua vida? O que você espera do dia de hoje? Sabe, eu não venho aqui perante vocês para falar somente de dependência química, porque eu não consigo falar de dependência química e não falar de um Deus amoroso, amantíssimo, que cura, restaura, muda cativeiro, traz a vida ao que não tem. Não tem como, né? Então eu queria falar para vocês uma coisa. A dependência química, ela afeta todas as áreas da nossa vida. Ela afeta o físico, o mental, o espiritual. Ela afeta o nosso emocional. Ela nos reduz ao nível animal, a qual nós não conseguimos nem nos suportarmos perante ao uso. Nós mesmos não nos aguentamos. Então, o pedido de ajuda, de socorro, o grito de socorro, ele é essencial nesse momento, para que você possa dar continuidade, né? Eu encontro alguns companheiros, eu encontro algumas pessoas hoje em dificuldade
de se manter em recuperação, e eu vejo que a maior dificuldade que se encontram nessas pessoas está dentro de um primeiro passo de um programa universal chamado Narcóticos Anônimos, que se chama admissão, que é admitimos que éramos impotentes perante as drogas e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Quando a pessoa ela não faz essa admissão, ela não consegue admitir que realmente as drogas se tornou algo incontrolável na vida dela, que ela não tem o controle, que ela não tem capacidade mental, espiritual e física para continuar mantendo a sua vida sem droga, ela não consegue dar o primeiro passo e buscar ajuda. Talvez a ajuda nem seja dentro de uma instituição, mas sim uma ajuda psicológica, uma ajuda terapêutica, né? Eu tô desenvolvendo um projeto junto com a minha esposa, né, Juliana Tarim Duran. A gente está desenvolvendo um projeto que chama Faça Terapia Online, né? Porque muitas pessoas elas não têm a capacidade de se locomover de um lugar para o outro com facilidade para ter uma conversa frente a frente, olho no olho. Então nós temos hoje a capacidade de falar com o celular de uma forma mais fácil e ágil, né? Então, às vezes você fazendo uma terapia, você consegue se desprender de alguns grilhões do seu passado que te traumatizaram e que ainda conseguem te assombrar no dia de hoje, te levando a alguns sentimentos que não são legais e que eles precisam ser trabalhados. Porque se eles não forem trabalhados em sua vida, eles vão continuar sendo os mesmos fantasmas que te levam à volta ao uso. Quando uma pessoa ela volta ao uso, ela volta, né? Ela tem uma recaída. O nosso programa que eu tenho como base na minha vida, que eu particularmente gosto muito, além da Bíblia Sagrada, Narcóticos Anônimos, diz que uma recaída pode ser um princípio de um despertar espiritual. E eu acredito muito nisso, porque todas as vezes que você volta ao uso, que você recai, que você regride, você consegue ver onde você errou e você consegue, se você se permitir, você consegue corrigir aquilo que estava com defeito. É igual, né, igual Marcos Feliciano, o nosso deputado Marcos Feliciano, e pastor e profeta fala. Ele usa uma frase que ele fala o seguinte, que o crente pentecostal que não grita, que não faz barulho, ele está com defeito de fabricação. E em Narcóticos Anônimos nós costumamos dizer que quem não pede ajuda, não grita socorro e não faz reparação também está com defeito de fabricação. Não consegue ir para frente, né? Porque aquele que segue o programa, que segue as diretrizes do programa, ela não consegue voltar a estaca zero. Ela não consegue mais voltar a um nível de vida vulgar, vou colocar dessa forma, vulgar e medíocre que vivia. Então é algo que a gente consegue levar mais adiante e se comprometer com a nossa recuperação, porque quando nós nos comprometemos com a nossa recuperação, nós começamos a ver a nossa vida de uma forma diferente. Nós começamos a ver a nossa vida de uma forma que vale a pena ser vivida. E quando essa vida vale a pena ser vivida, você consegue desfrutar daquilo que tem de melhor. Você consegue olhar para as pessoas à sua volta e você consegue enxergar essas pessoas não como pessoas perfeitas, mas como pessoas que também cometem erros, cometem falhas, mas estão em busca do mesmo propósito. Mas que propósito, Lucas? Se essa pessoa ela nem usa droga, o propósito de manter uma vida saudável, regrada e em recuperação. Talvez não seja em recuperação sobre o uso de substâncias psicoativas, mas talvez seja uma recuperação emocional. Talvez ela sofra de uma depressão, talvez seja uma recuperação física. Isso
É bem isso, Bruninho, que você falou, é uma qualidade de vida. Ela busca essa qualidade de vida para que ela possa se suprir e para que ela possa se sentir uma pessoa mais útil perante a sociedade, visando o amor ao próximo. E isso é muito bom, porque nós começamos a olhar tudo isso de uma forma mais saudável, mais abrangente, mais holística, e começamos a entender que a problemática de tudo isso, ela não está na droga, ela não está no fato de ser dependente de uma substância, ou de um álcool, ou de um remédio, ou de algo desse tipo, mas está no fato do comportamento e do pensamento medíocre que nos leva a pensar de uma forma ignorante e baixa. E isso que precisa ser mudado. Precisa ser mudado para que nós possamos enxergar as outras pessoas à nossa volta não com perfeição, mas com o objetivo e a intenção de aprender e crescer junto com elas, porque ninguém é eternamente completo. Nós não nascemos para sermos completos. Nós não lidamos bem sozinhos. Somos pessoas, somos seres na nossa vida que nós precisamos de outras pessoas para nos relacionarmos, para que nós possamos ter vida, né? Uma vida completa, para que nós possamos se sentir completos. E para se sentir completo não basta só se relacionar com pessoas, mas sim com o Criador. E quem é esse Criador? Eu, na minha concepção, eu chamo ele de Deus, mas existem outras pessoas que têm outras concepções. Respeitamos todas elas, desde que ela funcione. Se ela estiver funcionando para você, querido, continue, não tem problema. O importante é ela funcionar. Agora, se ela não estiver funcionando para você, você não estiver conseguindo se manter em recuperação, você não estiver conseguindo se manter um membro produtivo na sociedade dentro de um todo, você precisa rever esse conceito e ver o que está faltando e rever tudo isso e reencaixar, remontar toda essa história e recomeçar do zero. Porque o importante não é quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta. Porque quando você se levanta, você está prestes a começar e trilhar uma nova caminhada. E isso é muito bom. Quando a gente começa a trilhar uma nova caminhada, um novo destino, um novo rumo em nossas vidas, nós começamos a perceber que as coisas começam a acontecer de uma forma diferente, nós não conseguimos entender tudo isso, a dimensão disso tudo. Então eu quero deixar para você hoje, no dia de hoje, uma reflexão de que vale a pena pagar o preço. Por mais que às vezes seja um dia, querido, que você esteja em sobriedade, eu tenho certeza que esse um dia valeu a pena pagar o preço. Sabe por quê? Porque esse um dia que você está em sobriedade é um milagre. Porque você é um milagre vivo. Eu deixo aqui um abraço a todos. Diariamente a gente com esse novo projeto, com essa nova equipe, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, de que faça terapia online, né? Eu como terapeuta holístico, né? Tenho a obrigação de levar a mensagem de recuperação, né? De intermediação familiar e especialista em álcool e outras drogas. Então eu tenho essa obrigação comigo e eu preciso levar essa mensagem. Essa mensagem vai ser levada, né? Eu quero deixar aqui também, né, um abraço ao pessoal da FENAPAD, que é a Federação Nacional de Álcool e Outras Drogas, William Arruda, Pedro Gonçalves, Jonathan, Miguel. Então são pessoas que dão muita força e estão fazendo a diferença aqui na nossa região. Então eu agradeço a todos vocês, um abraço, boas 24 horas, só por hoje, mais um dia vive limpo.